A Audi está pronta para revolucionar a Fórmula 1 em 2026? Ou será que a montadora alemã está se preparando para um dos maiores vexames da história do esporte? Jonathan Whitley, o novo chefe da Kick Sauber, acabou de revelar detalhes bombásticos sobre o desenvolvimento do motor Audi que podem mudar completamente nossa percepção sobre o que está por vir. E prepare-se, porque as informações que você vai ouvir agora são de deixar qualquer fã de Fórmula 1 completamente perplexo. Vamos começar pelo básico, mas que já é revolucionário por si só. A Audi não é apenas mais um fabricante entrando na Fórmula 1. Estamos falando de uma das maiores potências automotivas do mundo, assumindo totalmente a operação da Sauber e se preparando para ser o quinto fabricante de motores do grid em 2026. Isso mesmo, 5 fabricantes disputando a supremacia tecnológica: Mercedes, Ferrari, Honda, Red Bull Powertrains Ford e agora a Audi. Mas aqui está o primeiro ponto que deveria nos preocupar. Quando foi a última vez que vimos tantos fabricantes competindo simultaneamente na Fórmula 1? E mais importante ainda, quantos desses experimentos deram certo de primeira? Jonathan Whitley, que deixou a Red Bull em abril deste ano, após anos de sucesso absoluto como diretor esportivo, revelou detalhes que são, ao mesmo tempo, animadores e preocupantes sobre o projeto Audi. Segundo ele, o motor alemão já está funcionando no dinamômetro há algum tempo, e a equipe está seguindo rigorosamente o cronograma estabelecido. Parece positivo, não é? Mas espere até ouvir o que ele disse sobre o foco atual do desenvolvimento. A prioridade número 1 da Audi neste momento não é performance, não é potência máxima, mas sim confiabilidade. E isso deveria acender um sinal vermelho na cabeça de qualquer pessoa que entende de Fórmula 1. Pense comigo. Quando uma equipe que está chegando ao esporte foca primariamente em confiabilidade a poucos meses do início da temporada, isso significa duas coisas. Ou eles estão sendo extremamente cautelosos e metódicos, o que seria admirável, ou eles estão enfrentando problemas sérios de desenvolvimento que os obrigaram a priorizar fazer o motor funcionar antes de fazê-lo ser competitivo. E considerando que Whitley foi muito claro ao dizer que é cedo demais para falar sobre performance, fica difícil não suspeitar que a segunda opção seja a mais provável. Mas a situação fica ainda mais intrigante quando analisamos o cronograma revelado pelo chefe da equipe. Dezembro de 2025. Esse é o mês em que motor e chassi serão unidos pela primeira vez. Dezembro. Estamos falando de apenas 3 meses antes do início da temporada 2026. Na Fórmula 1 moderna, onde cada detalhe é testado, retestado e otimizado durante meses, 3 meses para integrar completamente um sistema de propulsão com um chassi parece um prazo apertadíssimo. É como se a Audi estivesse correndo contra o tempo e não necessariamente por escolha própria. E aqui entra um elemento ainda mais preocupante para o futuro da Audi na Fórmula 1. Um relatório alarmante divulgado em abril deste ano revelou que apenas um fabricante de motores, para 2026, está em boa forma para as novas regulamentações. E todos os indícios apontam que esse fabricante seja a Mercedes, que já dominou completamente a última grande revolução regulatória de 2014, conquistando 8 títulos consecutivos de construtores. O mesmo relatório indica que 2 fabricantes estão muito atrasados no desenvolvimento, enquanto o outro está lutando com um motor completamente não competitivo devido à escolha de um tipo diferente de biocombustível. Onde a Audi se encaixa nesse cenário? Whitley preferiu não comentar sobre performance, mas a realidade é que a montadora alemã está entrando em um dos momentos mais complexos da história técnica da Fórmula 1. As regulamentações de 2026 exigem 50% de eletrificação, combustíveis totalmente sustentáveis e aerodinâmica ativa.
É uma revolução tecnológica completa, e fabricantes com décadas de experiência na categoria estão enfrentando dificuldades monumentais. Mas nem tudo são nuvens escuras no horizonte da Audi. A equipe fez contratações absolutamente impressionantes, que demonstram seriedade total com o projeto. Jonathan Whitley, que ajudou a Red Bull a dominar a Fórmula 1 nos últimos anos, é apenas a cereja do bolo. O verdadeiro trunfo pode ser Mattia Binotto, ex-chefe da Ferrari e reconhecido especialista em desenvolvimento de motores. Se existe alguém no paddock capaz de transformar um projeto desafiador em uma unidade de potência competitiva, esse alguém é Binotto. Sua experiência e conhecimento técnico podem ser exatamente o que a Audi precisa para não apenas sobreviver, mas prosperar nas novas regulamentações. E os resultados já começaram a aparecer, pelo menos no side atual da equipe. Sob a gestão de Whitley, a Kick Sauber conseguiu uma reviravolta impressionante em 2025. De uma equipe que terminou em último lugar no campeonato anterior com apenas 4 pontos, eles conseguiram subir para o 8º lugar na classificação atual. Estão a apenas 7 pontos da Aston Martin e ainda conquistaram seu primeiro pódio desde 2012, com Nico Hülkenberg terminando em 3º no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Isso prova que a estrutura organizacional está funcionando e que existe competência técnica e estratégica na operação. Mas aqui está a grande questão que ninguém quer fazer em voz alta. Será que a Audi está subestimando a complexidade do desafio que tem pela frente? Desenvolver um motor de Fórmula 1 competitivo nunca foi tarefa fácil, mas fazer isso durante uma das maiores revoluções regulamentares da história do esporte é algo completamente diferente. E quando você adiciona a pressão de ser uma marca premium alemã com reputação global em jogo, o nível de expectativa se torna estratosférico. A verdade é que a Audi está apostando tudo em uma estratégia que pode tanto catapultá-la ao topo do esporte quanto transformar sua entrada na Fórmula 1 em um dos maiores fiascos corporativos da história do automobilismo. Não existe meio termo quando você é a Audi. Ou você chega para vencer, ou você se torna motivo de piada no paddock por anos. E com Mercedes supostamente anos à frente no desenvolvimento, Ferrari com toda sua experiência histórica, Honda retornando com sede de vingança e Red Bull Powertrains Ford determinada a manter sua supremacia, a margem para erro é praticamente inexistente. O cronograma apertado, o foco em confiabilidade em vez de performance e a admissão de que é cedo demais para falar sobre competitividade são sinais que merecem atenção. A Audi pode estar sendo honesta e transparente sobre seus desafios, o que seria refrescante em um esporte conhecido por sua política e secretismo. Ou pode estar tentando diminuir expectativas para surpreender positivamente quando chegar a hora da verdade. Só saberemos a resposta real quando as luzes se apagarem no Grande Prêmio da Austrália de 2026. Uma coisa é certa: a entrada da Audi na Fórmula 1 será um dos momentos mais fascinantes e decisivos da história recente do esporte. Ou assistiremos ao nascimento de uma nova potência capaz de desafiar a hegemonia estabelecida, ou presenciaremos uma lição brutal sobre como até as maiores montadoras do mundo podem se humilhar publicamente quando subestimam a Fórmula 1. E você? O que acha? A Audi está sendo cautelosa e inteligente ou está desesperadamente tentando resolver problemas que deveria ter antecipado? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa saga que promete ser absolutamente épica.